Viva! Boa noite! Como estão aí em casa? Chegou na hora de conversarmos mais um bocadinho. Se estavam a pensar estar sentados no sofá a conversar, lamento, mas nos próximos 50 minutos são para nós. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje temos aqui 3 convidados, não 2, mas 3, relacionados com comida, obviamente, que o programa é Saúde à Mesa, e relacionado com uma moda muito grande que hoje em dia existe na nossa sociedade, que é a atividade de ginásio. Eu sou muito clássico e sou sempre um grande defensor da marcha, mas o ginásio, cada vez mais, fico cativo por algumas coisas que se faz lá e que beneficia o doente, acima de tudo, se for orientado por pessoas que o saibam fazer. Do meu lado direito, eu tenho o Renato, dono e chefe do restaurante Blue, em Machico. Se não conhecem, recomendo, espetacular. Quem gosta de carne tem que lá ir, é um trajeto muito importante. E ao meu lado esquerdo, o Roberto, o diretor técnico do ginásio Platínio, e que também tem alguma especificidade em termos de programas específicos com PT das pessoas. Com eles vamos conversar um bocadinho sobre o tema nutrição e atividade física no sentido da procura da saúde, portanto, prevenir a doença, prevenindo a doença e procurando a saúde em coisas tão simples como comer e relacionar-se com as estruturas à nossa volta. E, finalmente, não por menos importância, temos ali na cozinha o chefe Marcos, que faz as suas maravilhas no restaurante Blue, em Machico. Com ele vamos conversar daqui a bocadinho. Ele já está a par e passo com algumas coisas que estão em curso. Já ouvi falar de um polvo, de umas coisas com umas cores muito boas e penso que daqui a bocado vamos ter 30 minutos para conversar com ele. Entretanto, até já, Marco. Vamos conversar aqui com alguns dos temas a que nos propusemos. Começo por ti, Roberto. Se eu disser, e não é de forma negativa, que o ginásio é uma moda recente, tu aceitas e qual é a tua argumentação para isso? Aceito. Desde já, obrigado pelo convite para estar aqui nesta conversa a 4. Sim, o ginásio ultimamente e cada vez mais tem chegado às pessoas de formas diferentes. Antigamente o ginásio era muito para musculação, máquinas, pesos, e isso afugentava um bocadinho a maior parte da população. Só mesmo os mais aficionados é que se aventuravam nesses espaços. Hoje em dia o conceito mudou, e já mudou há alguns anos. Hoje em dia o conceito é mais de fitness, wellness, o bem-estar. Portanto, isso atrai cada vez mais pessoas ao ginásio. E depois também, hoje em dia temos mais pessoas especializadas na área, temos mais espaços, temos mais ofertas de exercício físico, tudo para conseguir cativar as pessoas a sair do sedentarismo e a vir para a prática. Bem, ao fim e ao cabo, de uma forma, dita de outra forma, é uma procura de saúde de forma diferente. Não é um medicamento, não é a cirurgia, mas é a atividade física diferenciada com seleção de áreas anatómicas a serem fortalecidas, a serem privilegiadas em termos de atividade de ginásio, não é? Sim. Nós hoje em dia temos diferentes formatos de exercício físico. Hoje em dia, nos ginásios, é muito frequente nós associarmos a música está sempre presente. Eu falo nisto porque é uma forma de cativar as pessoas para vir para o ginásio. Porque hoje em dia, um dos grandes problemas é o sedentarismo. E então nós temos que ser criativos e arranjar maneiras de tirar as pessoas do sofá e pô-las a fazer exercício físico. Não só nos ginásios, o ginásio é apenas uma dessas formas de fazer, mas como a marcha, como já referiu, tudo o que seja, tirar as pessoas do sofá já é bastante importante. Muito bem. Numa situação de aumento das demandas nutricionais, como é o caso de pessoas que têm atividade, digamos, pontual, diferente do seu habitual, e que tu naturalmente vais escamotear as coisas ao longo de um programa de formação, não pode ser tudo de uma vez, temos que estar atentos também ao tipo de alimentação que as pessoas fazem. Há um ditado popular que diz que peixe não arrasta carroça, portanto, o que é que tu achas disso, Renato? Um homem que tem um restaurante tem que privilegiar a carne, eu vou lá por causa disso, mas é de facto um privilegiar da carne como nutrição principal no teu restaurante. Sim. E que é um prato rico em proteínas, em tudo, e que encaixa neste acréscimo da atividade física. Sim, antes de mais, boa noite a quem nos segue lá em casa e em especial a todos os clientes do nosso restaurante. Relativamente à sua questão, é verdade, nós abrimos o restaurante Blue há 13 anos e tentamos nos especializar em alguma coisa, não é? E escolhemos então a carne e eu considero que nós somos uma casa de carnes. Apesar de termos 2 pratos de peixe na carta, que é o bacalhau assado no forno a lenha e o polvo, que vamos depois apresentar também aqui,
confeccionado ligeiramente de forma diferente, mas são os 2 pratos de peixe que também temos. Mas o nosso principal foco e aquilo que nós queremos passar é que somos uma casa virada para as carnes. A dieta mediterrânica não para muito no teu restaurante. Eu quando vou lá, vou sempre com ideias de fazer alguma dieta, mas depois desisto logo, porque as coisas são de tal maneira saborosas, uma lista de vinhos excelente, uma conservação dos vinhos, idem aspas, e mais que isso tudo, uma forma de receber. Ter um restaurante não é só ter a porta aberta, é também saber receber o cliente, saber fazer o cliente se sentir bem. Isso também é saúde, é ir a um restaurante, comer bem e sentir-se bem da forma como é tratado, como é privilegiado, não achas? Sim, isso realmente é uma preocupação minha e de todas as pessoas que trabalham connosco, que é receber bem. Muitas vezes digo que nós somos um restaurante de afetos, familiar, que as pessoas quando chegam vão à cozinha, porque a cozinha é aberta, cumprimentar o chefe, tratam-nos pelo nome, têm que se sentir em casa. Nós gostamos de passar essa ideia. Esta questão de receber bem não para só na restauração. No teu ginásio também as pessoas vão ao pormenor e quando tu as recebes e mostras o ginásio, como também já fizeste comigo, Sim, sim. eu tenho que voltar lá a propósito, mas tanto quando tu as recebes, a qualidade dessa recepção também é um aspecto importante para depois o bem-estar do teu cliente, não? Sim, nós temos que conseguir a confiança do cliente e fazê-lo sentir em casa. Porque, no fundo, o ginásio passa a ser uma segunda casa, segunda, terceira casa dessa pessoa. Porque muitas pessoas vão lá quase todos os dias e passam lá 1, 2 horas. E é como se fosse uma família grande. E não só a relação sócio-staff, mas também a relação entre os sócios. Porque muitos depois vão nos mesmos horários, encontram as mesmas pessoas, fazem as mesmas aulas. Portanto, ali acontece exercício físico, mas acontece uma série de convívios diferentes, a socialização é muito forte e criamos rotinas que as pessoas faz as pessoas terem Sentir bem. Sim, sentir bem E de voltar. E de voltar. E sentir-se bem quando lá vão, querendo voltar, querendo até uma relação de alguma amizade com o PT e essas coisas todas. Muita amizade. E quando vou ao ginásio faz-me sempre confusão a quantidade de maquinaria que está lá. Isto porque eu nunca fui musculado, nem coisíssima nenhuma, quero apenas fazer atividade de manutenção para não aumentar a barriga. E, de qualquer maneira, aquilo que eu digo muitas vezes em relação aos doentes que recomendo ginásios é para estarem atentos à força com que os aparelhos vão lutar contra a pessoa que lá vai, no sentido de regulá-la à sua capacidade. Porque senão o gajo rebenta-se, assim, na primeira oportunidade, não é? Sim. Daí a importância de ter um técnico especializado e com experiência no segmento dessa pessoa. Existem essas máquinas de musculação e essas máquinas podem ser adaptadas a todos os tipos de pessoas. É preciso ter o cuidado com as cargas devem ser sempre moderadas, devemos fazer progressão no exercício, a progressão deve ser moderada, a atenção deve ser constante, a avaliação é mesmo durante os exercícios. Portanto, todo o cuidado. Por outras palavras, não recomendas que uma pessoa chegue lá, pagou a sua cota e vai começar a utilizar as máquinas a seu bel prazer. Talvez não seja o melhor. Talvez ter alguém a dar alguma informação específica do uso correto de cada um dos aparelhos de fortalecimento. E isso é o que afugenta um pouco as pessoas. As pessoas chegam a uma sala cheia de maquinaria e quando não tem alguém que explique e mostre e oriente, as pessoas acabam por não ficar e desistem. Renato, santa paciência. Pá. Quer dizer, tu vês lá muitas pessoas, às vezes com excesso de peso, uma barriguinha a mais, pá, e a quererem comer o que devem e o que não devem. Faz parte da tua forma de estar, recomendar qualquer coisa um bocadinho mais adaptada, ou seja, cativar o doente, o doente não é doente, o cliente para cá, a dizer, olha, hoje eu vou-lhe fazer um prato especial, uma certa criação entre tu e o Marco, no sentido de dotar o doente naquele dia de uma refeição mais ligeira, ali à espera de comer uma coisa faustosa, e tu, com o teu sentido de responsabilidade, acabaste por dizer cativá-lo de outra forma, quer dizer, se calhar ensiná-lo a comer. Faz parte dos teus objetivos também? Sim, nós temos um objetivo que é proporcionar sempre aos nossos clientes uma experiência. E posso dar aqui um exemplo, uma caixa surpresa que criamos há sensivelmente 3 semanas, foi de autoria aqui do chefe Marcos, em que nós apresentamos um menu quando vamos à mesa com o cliente e damos sempre uma sugestão. E então a caixa surpresa, o que é? O cliente nunca sabe o que é que vai ser, só perguntamos se é intolerante a algum tipo de alimento, se há algum tipo de alimento que efetivamente não gosto mesmo e se está aberto a uma experiência. E eu sou suspeito, mas posso dizer que implementamos isso há 3 semanas e tem sido um verdadeiro sucesso. É engraçado isso. Eu penso que o que quer que seja que a gente venda, eu vendo produtos de saúde, que são muito
digamos, espartilhados, mas se o faço com criatividade ou doente, também tenho maior apetência. Ao fim e ao cabo, é o que me estás a dizer. Portanto, queres vender produto de alimentação com alguma inovação, com alguma criatividade, tal e qual como tu também vendes o teu produto de uma forma aberta, em contacto com o cliente e de uma forma criativa também. Ora bem, Renato, vamos despedir um bocadinho de ti, porque vejo ali um rapaz a trabalhar a todo o gás e vamos privar com ele algumas das nossas ideias e tu vens comigo para a gente conversar um bocadinho com ele. Tu neste momento vais passar a ser um técnico de cozinha também, atenção. Isto não é a brincar. Estou aberto a experiências. Muito bem. Boa. Okay. Até já, Renato. Até já, obrigado. Marcos, cá estás. Já te vejo com ar cansado? Não, Não. só a trabalhar 5 minutos só. Muito bem. Este é o teu métier, este é o teu habitat. Não chegar para aqui porque as camas... Sim, e aqui a vista é diferente. É o teu habitat. Sim, senhor. O que é que te fez, ao fim e ao cabo, na tua decisão profissional de enverdar por estas coisas de comer, de fazer comida? Eu digo isto porque eu fico invejoso, quer dizer, eu adoro comer. Aliás, nota-se um bocadinho. Mas também sou criativo, gosto de cozinhar. De vez em quando eu digo à minha mulher, atenção, senta-te, vou fazer uma surpresa. Às vezes sai bem, às vezes sai mal. Mas o que é que te fez decidir por essa carreira tão criativa como o chefe de cozinha? Isso tem a ver também com muitos membros da minha família, também envergaram por esta profissão, como cozinheiros, ajudantes de cozinha, no mundo da restauração, da hotelaria. Havia sempre aquele bichinho. Houve, da parte da tua família, incutir-te um bocadinho Claro. nesse aspecto. Muito desde novo, acompanhar os pais, a cozinhar e a querer fazer, a querer estar... Tu tiveste uma experiência em Inglaterra, não foi? Sim, tive durante Contacto com a 7 anos. cozinha inglesa, que eu pessoalmente não é do meu gosto. Então, o que é que tu tens a dizer em relação a isso? Achas que a cozinha portuguesa é de facto mais que fascinante, não? Sim, é mais fascinante, nós trabalhamos mais o produto na totalidade. Lá existe muita comida processada, mas existem muitos bons lugares para se comer, com comida fresca. Depende de onde se vai. Onde se vai, é preciso. E na tua perspectiva, a confecção do que quer que seja é sempre com produtos, sempre com produtos frescos, sim. Obviamente. Isto chamava-se tomates de lagartixa. Isto agora, como é que se chama? É o tomate cherry. O cherry. E são um preço exorbitante. Mas eu não resisto a comê-los. Estes estão lavados. Estão. Há bocadinho quase que me batiam por comer se não estava lavado. Então explica-nos o que é que tu estás aí a fazer. Aqui estou a cozinhar uma quinoa, preta e branca. Quinoa aqui é uma semente. Isso é quinoa branca e preta? Sim, a preta já estava a cozinhar. Tem um tempo de cozedura mais longo que a branca. O polvo é para ti um prato difícil de cozinhar. E tem difícil de conseguir o ponto de cozedura no polvo. O ponto do polvo não é muito difícil, convém sempre cozinhá-lo descongelado. A maior parte das vezes as pessoas trabalham com o polvo congelado e deixam ele congelado a cozinhar. Vai demorar muito mais tempo, vamos gastar muito mais energia. Se ele estiver descongelado, temos noção que vamos cozinhar polvo amanhã ou à noite, poderemos descongelá-lo e cozinhá-lo. Eu costumo cozê-lo cerca de deixar a água ferver durante uns 5 a 10 minutos e depois deixo-lo descansar na panela uns 30 minutos. Depois vou vendo se de facto precisa de mais um pedacinho de descanso. Roberto, estas coisas de comida, tu nos teus clientes recomendas comer antes ou depois da atividade física? À maior parte recomendo comer antes, até para que eles tenham energia disponível durante o treino. Eu recomendo sempre isso, quer dizer, a necessidade de fazer algum exercício físico depois de ter comido é excelente, até porque depois aquilo que eu costumo estimular as pessoas é que mexer-se depois de comer significa melhor e mais equilibrada a absorção, melhor trânsito intestinal e quase de certeza a pessoa quando chega à casa vai à casa de banho porque os intestinos mexeram-se, digamos assim, completamente diferente do que está sentado no sofá a ver televisão. Portanto, exercício depois de ter... Até porque no caso concreto do exercício físico existe também o açúcar, que às vezes as pessoas com as dietas que às vezes andam no ar um bocadinho desequilibradas, aparecem no teu ginásio já com os açúcares em baixo e depois não comeram nada porque não querem aumentar de peso, depois vão fazer exercício e ainda desmaiam. Já te aconteceu alguma vez isso? Acontece de vez em quando. Vemos pessoas que fazem dietas muito restritivas e entusiasmam-se muito com as dietas e veem os números do peso sempre a descer e entusiasmam-se com isso. Mas depois, durante o treino, a rentabilidade e o rendimento durante o treino
muito baixo. E tens sinais indiretos a olhar para a pessoa ou para o teu cliente, uma sudação, Sim, um certo a abrir a desconforto. boca, Exato. Isso para ti cansaço. são sinais para chegar ao pé do Sim, cliente e e dizer tem- assim, opá, descansa um bocadinho, Estar se sempre calhar. alertas, descansar um bocadinho, aumentar o tempo entre os exercícios, o tempo de descanso, dar exercícios menos intensos. Tu tens cuidado, porque já me disseste, com os aspectos nutricionais dos teus clientes, que avalias grande parte dos teus clientes numa perspectiva do nutricionista que depois vai dar um plano nutricional para os exercícios de forma mais adequada. Portanto, isso faz parte sempre da tua preocupação. Tal e qual como faz parte de pesquisares, por exemplo, se tem falta de ar, se tem dor paracordial, se tem dor nas costas, no sentido de depois fazeres uma investigação prévia ou de preparares para o programa que vais estabelecer para o cliente. Nós, a todos os clientes que vão lá ao ginásio, nós fazemos uma avaliação, onde fazemos uma anamnese, perguntamos, falamos sobre os fatores de risco, quais os objetivos que o cliente tem e depois falamos sobre a sua dieta, mas isto para dizer que nós temos nutricionista residente quartas e sábados e temos sempre as consultas cheias e é algo que já fazemos há muitos anos. O ginásio hoje em dia tem sempre nutrição, até porque muitas das pessoas querem perder peso. E a melhor maneira de perder peso não é só fazer exercício físico. A nutrição tem que estar lá. Comer de forma equilibrada. Sim, obviamente. e nós costumamos dizer que vale 80%. O grupo etário das pessoas que lá vão, quinta, sexta década? O grupo etário mais predominante entre os 35 e 45 anos de idade. E a distribuição por sexos também? Mais as mulheres do que os homens. Falaste-me aqui há dias, numa conversa que estávamos os dois, de uma coisa curiosa que eu não fazia a mínima ideia. É a malta nova, super saudável, abaixo dos 15 anos, por exemplo, que começam a procurar de uma forma muito frequente os ginásios. Qual é o objetivo dessa malta, ao fim e ao cabo? Eles querem. Há muita ocupação dos tempos livres, muita preocupação pelo físico, pela estética, pela parte muscular. E hoje em dia há o fenómeno das redes sociais. Claro. E vêm muitos vídeos de exercício, de treino e, portanto, Hoje em vão dia, para o ginásio também fazer esse ninguém tipo de está sozinho. vídeos. Mas olha, não vamos deixar o chefe fugir, que ele está para fazer aqui a fazer uns truques. Pá. Não. Como é que é? Agora, afinal, estes verdes o que é? Então, estes verdes aqui, estou a fazer um molho chimichurri. O meu molho estes chimichurri. verdes, isto é espetacular. São Meu coentros Deus do frescos, céu. salsa, orégãos, uma laguetazinha, dente de Sabes alho. como que é eu gosto de comer um molho deste tipo? Milho cozido, sem ser frito. Partido aos cubos, corto em coisinhas mais fininhas e depois Muito espalho bom. isso por cima. Espetáculo. Excelente, aí vai. Boa Mas onde é ideia. que tu vais deitar isso então? Em cima do polvo, claro. Sim, isto é o molho do polvo, para lhe dar alguma frescura e algum atrevimento com a malagueta. Esta ervinha posso provar, não? Pode provar, são sorrel, Está a partir de um gajo. para guarnecer. Não morre destas Não, coisas. não. Pronto. Muito bem. Tu utilizas muitas ervas na tua cozinha, portanto Sim, achas muitas ervas que frescas. o sal em excesso não é muito bom, como a gente já Muito sabe. bom, O azeite, particularmente se for português também, muito é bem. perfeito. Nunca percebi muito bem o que é que quer dizer extra virgem, essas coisas todas, mas também pouco me importa, desde que tenha um bom azeite para cair em cima do bacalhau ou do polvo, para mim verdade. tudo certo. Agora, nós portugueses temos muito bom azeite, pá, e é das coisas que mais a gente exporta com sucesso. Tu valorizas muito a qualidade do azeite? Sim, que a pões? qualidade do azeite é importante. Existe no mercado óleos de tempero, tem alguma porcentagem de óleo de girassol, não tem, se for para temperar uma salada, se for fazer um molho deste, tem de ser um bom azeite com Um bom azeite. um pouco de acidez, um bom azeite português, como se costuma dizer. O azeite, por exemplo, do forno, tu vais aquecê-lo ou é depois do prato feito, deitas o azeite em cima? Não. Vai Leva aquecer juntamente com o prato. vai aquecer juntamente com o polvo. Leva um pedacinho de azeite, Epá, estas batatas, e não posso provar porque está quente, mas estão estão, provar, estão muito estão com um quentes. aspecto tão provocante. Vamos ver deixá-los se- cozinhar. Muito bem. Portanto, vi lá que tu estás a ser vigiado, não penses que estás aqui, Sim, senhor. a gente já volta cá. Portanto, em relação a pessoas grávidas, tu tens lá pessoas grávidas no teu ginásio? Também temos algumas. Eu sei que agora existe uma moda dos ginásios para preparação para a gravidez, o que eu acho muito bem, que a gravidez não é uma doença, Claro, claro. é uma situação que deve ser treinada, as posturas, o fortalecimento muscular deve ser treinado para isso. Mas tens lá algumas grávidas nesse contexto e se os tens, implica alguns cuidados em termos de dinâmica e de fortalecimento muscular Sim, com alguma especificidade. Sim, sim. Especial atenção ao fortalecimento da coluna, porque a pessoa A grávida, postura de parto. a postura altera-se, mas sempre numa ótica de fortalecimento muscular, atividade física a regular ao longo da semana,
para que também o momento do parto seja muito mais fácil, a própria recuperação do parto. No momento do parto existe uma importância fundamental do fortalecimento dos músculos da bacia pélvica, que é uma coisa que penso que vocês têm alguma coisa específica para isso. Nós trabalhamos com o Pilates e fazemos muito o fortalecimento dessa zona e dessa musculatura. Fortalecimento, flexibilidade, mobilidade. O Pilates é uma técnica engraçada, porque ensina-nos, ao fim e ao cabo, a fazer os movimentos triviais que a gente faz hoje de forma diferente, mobilizando massas musculares e estruturas ósseas de forma diferente. Por falar em estruturas ósseas, nós estamos todos os dias a ficar mais velhos, Marcos. Atenção, não há volta a dar, atenção. O osso, pele, articulações, tudo a ficar mais velho. A barba fica branca, como a minha, enfim. Mas há uma coisa que a gente pode fortalecer, e muito, que é a parte muscular. Aliás, um dos slogans do programa de hoje é fortalecimento muscular, uma forma de ter saúde também. Portanto, é a única estrutura no nosso corpo que se consegue rejuvenescer e fortalecer, com algumas atividades, tipo a marcha e a atividade de ginásio. Tu transmites esta ideia às pessoas, atenção, isto é porque tu fazeres um movimento, sei lá, isto, com fortalecimento muscular porreiro, é completamente diferente do que fazer isto com os músculos meio. Portanto, o fortalecimento muscular vai condicionar a uma limitação muito maior dos movimentos, mais fisiológicos e menos desgastantes. Portanto, transmites esta perspectiva ao teu cliente. Não é só o fortalecimento muscular, mas também aprender a mexer com os nossos músculos. Quais os músculos prioritários para cada tipo de movimento. Porque, pequeno exemplo, como falou em subir o braço, há muitas pessoas que para subir o braço também sobem o ombro. Portanto, há uma série de musculatura que não é necessária e que por maus hábitos depois começam a aparecer. E este é apenas um dos exemplos, nós somos muito pedagógicos em relação a isso, porque não basta se mexer, é preciso se mexer bem e lá estamos nós para isso, para ensinar, não só no fortalecimento, mas também no correto movimento. Muito bem, isto como tudo, desde a comida ao exercício físico, existem situações limites e, na minha opinião, exageros. Aqui há tempos ouvi um amigo meu, que depois acabou por ter uma hérnia, que foi fazer o treino tipo os fuzileiros navais, como é que se chama isso? Se calhar o crossfit. O crossfit. Opa, eu acho isso uma violência. Eu passei um dia no ginásio em que eles estavam a fazer o crossfit e eu perguntei lá ao teu colega do ginásio e disse, aquela gente está a se suicidar, não está? Opa, é um bocadinho desajustado, quer dizer, o que é que tu achas sobre isso? Já sei que tu não tens lá, mas... Não tenho, mas eu acho que tem que haver sempre bons formadores. É preciso muita técnica para aquele treino e é preciso treino com moderação. O CrossFit tem uma vertente que é a competição e isso alimenta muito a vontade de querer mais e melhor, mais e mais. E aí pode... É importante. Portanto, aí é preciso ter cuidado. Mas é uma excelente atividade para ganhar força. Marcos, eu fico sempre impressionado com esse pormenor. As minhas unhas estão sempre em risco quando eu faço isso, mas pronto, isso é anos de prática, não? São anos de prática, praticar todos os dias. Olha, saladas. O teu restaurante também tem coisas verdes, olha, de dieta vegetariana. Sim, temos. A vegan, não sei se tem ou não. Temos, somos muito versáteis nesse campo. Consegues fornecer aos clientes? Conseguimos, tanto vegetariano como vegan. E consideras também que é esta data, tu que idade tens, Marcos? 36. 36, 63... Estou a ficar velhinho, é verdade. Mas pronto, 36 anos, mas consideras-te ainda não no auge da tua profissão e consideras-te que ainda é possível criar. Portanto, sempre, aprender, criar, no sentido de servir melhor ao cliente. Já te chegaram alguma vez, e isso é uma pergunta que eu faço sempre ao restaurante, quando vou, eu gosto de ir a um restaurante onde se eu vou com uma ideia de comer qualquer coisa que não está na emenda, não me vem dizer não está na emenda, quer dizer, eu quero que as pessoas sejam criativas e me façam, naquele momento, aquela minha vontade. Claro que tu ficas chateado quando um cliente chega lá e faz isso? E tentas-te adaptar dentro do possível, obviamente. Dentro dos ingredientes que eu tenho, aquilo que eu consigo ou percebo fazer, tentamos chegar a um consenso e satisfazer o cliente. Muito bem. Essas batatinhas estão a andar também? Sim. Temos sempre uma quinoa lá cozida. Decididamente, isto é uma coisa espetacular. Isto é um molho argentino, conhecido pelo chimichurri. Isto aqui é a minha versão. Claro que existem muitas versões daquele molho já. Nós cozinheiros vamos sempre adaptando. De quinoa e gosto muito de comer com iogurte natural. Muito bom. É espetacular. É uma das formas. Bom com iogurte, com... Às vezes eu gosto de comer, outras vezes é a minha mulher que obriga de manhã. Com aveia também é bom. Portanto... Isto é muito versátil a quinoa. Podemos comê-la tanto quente, fria, em farinha, com iogurte, com cereais. Roberto, diz-me uma coisa. Há quem diga que a informação na net é incomodativa. Eu, para mim, eu fico satisfeito quando um doente que vem falar comigo, sobre o que quer que seja,
que já tenha lido qualquer coisa. Portanto, é uma forma de tornar mais simples o meu trabalho. Não é o doente que tem uma coisa na cabeça e que eu passo uma consulta a tentar explicar e depois no fim o doente pergunta: mas o meu problema é na cabeça, quer dizer, é um bocadinho frustrante. Quando as pessoas já vêm com um background de opinião, da net, essas coisas todas, torna-se um diálogo muito mais interativo. Na tua área existem aqueles especialistas que chegam lá: mas olha que eu li na net e isto faz assim, assim, assado. Tu como é que lidas com essas criatividades do teu cliente? Normal, eu sei que isso é normal hoje em dia, todos nós temos um aparelho na mão e temos montes de informação a nos cair, mas acho com naturalidade e depois procuro mostrar na prática que se calhar as coisas não são bem assim. E como nós já temos muito mais experiência, sabemos o que é que acontece nesse dia, sabemos o que é que acontece daí a um mês, daí a 6 meses e daí a um ano, podemos falar com outra visão. Portanto, não negas e vais gradualmente chegando à água ao teu moinho, calma e serenamente. É preciso aprender a lidar com as pessoas. Quem tem negócios de porta aberta, tu e eu, o Renato no seu Blue, é preciso termos uma dinâmica de relação com as pessoas muito adequada a cada pessoa. E também isso faz o sucesso da relação. Quer dizer, eu tentar moldar ao meu doente, no sentido de tirar benefício para saber o que é que se passa, é importante, tal e qual tu como o teu cliente, tal e qual como o Marco no cliente que vai lá ao restaurante. Em termos gerais, os pratos predominantes no teu restaurante é carne. Já o Renato disse há bocadinho que é quase uma religião, pois tem um prato de bacalhau e de polvo, mas de facto as carninhas estão ali. As carninhas são sempre... A carne maturada, diz-te alguma coisa? Diz-me, não me diz. Na verdade, ainda não confeccionei. Nunca confeccionei. O Renato era um defensor disso. Ele chegou a uma altura que recomendava-me a carne maturada. Que dizia ele que era mais gostoso, e é verdade. É mais gostoso. Mas entretanto eu corto a carne e o sanguinho que eu gosto de ver na carne, quer dizer... Não estava. Há qualquer coisa que falha, há qualquer coisa que se perde ali. Não sei, mas houve uma altura, e ainda hoje está muito em moda as carnes Sim, estamos na moda da carne maturadas. Por acaso conversamos sobre isso, vamos tentar introduzi-las agora, ver o que é que existe no mercado para tentar também chegar a esse patamar. Temos de estar sempre acompanhando a evolução. Claro. Aqui tinha quinoa a arrefacer, como vai ser a salada. Isso é o outro molho para mostrar isso. Não, isto é para a salada, o componente da quinoa, pepino, cebola roxa, salsa, azeite, vinagre, um pedacinho de sal e pimenta. Jesus, meu Deus. Vamos deixar arrefecer. Estão muito quentes. Mas estão com um aspecto gostoso. O café. O café, na tua opinião, Marcos, fazem sempre a pergunta no fim se querem café. O bagaço já não digo, porque isso é outra história. Já faz mas parte, não é? O café, particularmente no almoço, quase todas as pessoas religiosamente bebem. Ao jantar já vem o descafeinado, que para mim não é café, tudo bem. Sim. Mas é um ritual e tu enquadras isso. E estou a perguntar isto porque, repara, tu comeste um prato ou confeccionaste um prato porreiro, com gosto definido, que ficou na tua boca, misturando ou não com vinho, não interessa, e depois vais adicionar um gosto completamente forte que vai abafar tudo o que tu comeste. Quer dizer, eu gosto, eu sabe-me bem um café no fim da refeição, mas cada vez que penso nisto, eu depois saio ao restaurante, já não me lembro do gosto que tive, porque o café, de facto, impregna tudo. Sim, é verdade, muitas aromas, muitas... O que é que tu achas disso? Achas que tem lógica o que fazem? Cai bem, obviamente. Cai bem. Quando são aquelas comidas mais pesadas, cai sempre bem um café e um bagaço, mas na verdade prefiro tomar sempre o café 1 ou 2 horas depois. Eu penso que depois da refeição. É uma boa opção. Acho que é onde cai melhor. Muito bem. Roberto, diz-me uma coisa. Se eu recomendo, eu sou um adepto fervoroso, mas fervoroso mesmo, do andar a pé. Eu todos os dias faço a minha atividade física em casa, 10 a 15 minutos, 20 ou 30 abdominais, os movimentos com a cintura cervical, com os braços, para desemperrar aqui os ombros, que eu tive uma tendinite aqui terrível. E de modo que todos os dias é religioso para mim, isso. Tenho tentado cativar a minha mulher com alguma resistência e em relação ao ginásio estamos a preparar o regresso ao teu ginásio. Portanto, se tu tivesse que pôr em termos de importância, marcha, ginásio, pilates, coisas deste tipo, tu achas que tudo isto é um lote de coisas que podem ser servidas a todo momento ou são coisas que devem ser ponderadas parcelamente? Se atendermos à imagem da nossa população, que é grande parte é sedentária, a marcha é algo acessível a todas as pessoas e tem as suas vantagens.
Essa é uma das minhas lutas. É porque o ginásio, quer queremos, quer não, tem algum custo. Não é nada desgraça, mas tem algum custo. E hoje em dia, com as rendas da casa a subir, a alimentação a subir, torna-se complicado arranjar mais uma verbazinha para o ginásio. Enquanto eu andar a pé, é um par de sapatilhas e o caminho para andar, é o que eu me farto dizer. Compra-se um par de sapatilhas que custa 100 ou 150 euros e dá para 3 anos e depois vai à vontade da pessoa. Obviamente, tem esta grande vantagem. Eu valorizo também muito a hidroginástica, que é aquilo que eu chamo de fortalecimento muscular sem peso ou sem carga. A pessoa está dentro da água, fica a boiar e vai fazer exercícios contra a resistência da água. Mas é preciso uma piscina e, de novo, alguns custos adicionais. Portanto, E há pessoas que gostavas de ter no teu ginásio, por exemplo, uma piscina também para fazer alguns exercícios de hidroginástica? Nunca tivemos. As famosas hidrobikes e essas coisas todas? Sim, sim. Era uma alternativa. São diferentes alternativas para termos mais pessoas a praticar exercício físico. E sim, permite-nos chegar a outro tipo de pessoas e outro tipo de resultados também. Mas em relação à pergunta anterior, a marcha, pode ser uma forma de iniciar o exercício físico e como o Gil disse, faz a sua marcha, mas não prescinde dos outros movimentos. Não prescinde. Sim, e no ginásio é isso que nós fazemos. Conseguimos trazer à pessoa muito mais variedade de estímulos, mais orientação, o treino de força que não se consegue com a marcha. O treino de força é muito importante na saúde. Sem dúvida. Portanto, temos ali uma série de vantagens. Aqueles aparelhos, como é que se chama? As elípticas. As elípticas. Eu acho... bom, eu não vou dizer o que eu acho. O que é que tu achas, da tua opinião, das elípticas em relação à charneira lombar, em relação à charneira cervical e um todo em termos vasculares até dos membros inferiores? Quer dizer, eu acho um aparelho um bocadinho arriscado, mas pronto, não sei qual é a tua opinião em relação a isso. As elípticas estão cada vez mais adaptadas ao corpo humano. As elípticas têm uma vantagem. Elípticas, para quem nos chega lá em casa, elípticas fazemos um movimento elíptico com os pés, pode ser acompanhado com os braços também. Sim. Mas os braços podem estar fixos. E tem uma grande vantagem as elípticas, que é não há choque. Nunca tinha pensado nessa vertente. Enquanto a passadeira tem o choque, tem o batimento e quando temos alguns problemas de coluna, sugerimos atividades que não provoquem choque. Esse pormenor tanto para os joelhos, ancas, zona lombar, cervical. Portanto, tem uma motilidade muito grande, mas o choque e a consequência aqui em cima da charneira lombar existe pouco. Sim. Isso é também um dos motivos que eu farto-me dizer que as pessoas não devem, efetivamente, não devem andar de sabrinas ou de chinelas ou descalços. E se porventura a atividade física em casa é numa passadeira, façam-no como se fossem andar lá fora. Equipem-se como se fossem andar lá fora. Porque, de facto, andar de sabrinas ou descalço, a força de impacto no chão reflete-se cá em cima na parte lombar e as pessoas normalmente até referem algum agravamento das queixas. As senhoras ficam danadas quando eu digo que as sabrinas não são, podem ser muito sexys, mas não é adequado para as situações em termos da coluna, quer do pescoço, quer da parte lombar, e recomendo sempre muito um adequado sapatilha, com apoio plantar. Recomendo também uma coisa que eu, quando vou andar, às vezes me esqueço e replico sempre, que é andar com o pé todo. Portanto, calcanhar, isso faz com que depois, aliás, há umas sapatilhas que eu acho ridículas, que há aquelas que são tipo de barco e que muda essas sapatilhas, também muda a dinâmica toda. A dinâmica do próprio e às vezes adiciona queixas. Mas pronto, mas a sapatilha normal, a fazer esse percurso do pé todo, acaba por ser mais fisiológico para a coluna de uma forma geral. Temos que estimular o movimento natural das pessoas e corrigir o movimento, e muitas vezes a correção começa logo no pé. Portanto, num primeiro contacto com a pessoa lá no ginásio, muitas vezes na passadeira, das coisas que nós observamos primeiro é como é que ela coloca o pé no chão, como é que faz a caminhada. E a partir daí nós conseguimos já perceber que tipo de exercício elas podem fazer para começar a corrigir. Portanto, na tua opinião, para além desse aspecto, a observação do sapato do cliente é importante. Exato. E a recomendação. O lado que gasta mais, por exemplo, são coisas que podem te dar a entender. Dão-nos pistas. Algumas assimetrias em termos articulares e até de dimensão das pernas. Por exemplo, há pessoas que têm uma perna mais curta que a outra e nunca souberam. E tem depois um balanço da bacia que se traduz em termos de queixas a longa distância. É preciso corrigir. Muito bem. Portanto, tu tens também, tal e qual como a parte médica, eu costumo dizer que os médicos têm um bocadinho de agentes da Polícia Judiciária.
Portanto, estão a ouvir um doente, estão a ouvir o que ele está a dizer, estão a tentar apanhar coisas do seu enquadramento familiar e social, estão a olhar para a doente, a ver a pele, a ver a forma de vestir, a ver os sapatos. Portanto, tudo isto nos pode ajudar a dar um nome àquilo que o doente tem naquele momento. Isso é importante para ti também. Sim. Desde a forma de andar, quer dizer, eu há doentes que vejo entrar no consultório com uma forma de andar e já tem o rótulo, é isto ou aquilo. Portanto, pense na tua área também. Sim. E é um bocadinho isto. Aliás, desde que entramos para esta área, nós costumamos olhar para as pessoas de forma diferente. E olhamos para a forma como elas colocam os pés, como é que dão o passo, como é que colocam os ombros, a cabeça. Hoje em dia, a projeção da cabeça em frente é um mal que aflige muito das pessoas mais novas, por causa dos aparelhos. Mas sim. Sim, e esses aparelhos e outros telefones é uma coisa terrível, terrível. Em termos de coisas de apoio à correção postural, ou tentar evitar correções posturais, temos sempre uma panóplia de coisas, desde as almofadas cervicais, aos colchões com magnetismo, que é uma coisa que eu acho uma charlatanice terrível, o colchão normal, desde que não faça covas, como eram os colchões de lã de ovelha, já se trata de um colchão bom. Mas há pessoas que são enverdadas depois por esse consumismo. Eu comprei um colchão com magnetismo. Almofada assim, de muita importância à almofada, porque o apoio cervical, portanto, se você dorme de lado, o pescoço não deve ficar nem assim, deve ficar na continuação do corpo e ter uma almofada que seja adequada à altura. Tudo isto são próteses, digamos assim, mas que podem ajudar a uma melhoria da nossa saúde em termos de queixas articulares, particularmente. Olha, nós estamos a dar rédea solta aqui ao Marco e ele está a inventar aqui. Já vai adiantado, já vai esperar. Estou-me adiantando. Marco, então, e não dizes nada à gente. Isto tem um aspecto porreiríssimo. Como é que conseguiste fazer isto tudo redondinho? Eu estava distraído, pá. Ficou aquela Somos coisa artistas com ar. Estás a ver. Conseguimos encurtá-lo. Sou a batatinhas. A batatinha. E depois vais pôr o polvo aqui de por meio. O polvo vai ficar aqui no meio. Então eu vou comer o polvo. Vocês comem a A saladinha. gente não janta ovo. Eu, por acaso, reforcei um bocadinho. Tu reforçaste. Reforcei porque eu saí do ginásio e não posso passar tantas horas sem Muito comer. bem, sim senhora. Portanto, disseste há bocadinho, Roberto, que tens cada vez mais referenciação de médicos a te mandar doentes para lá. Olha, eu mandei-te aqui há dias um doente, não sei se já te chegou ou não, que era um doente que tinha uma situação, que teve um traumatismo severo, que já fez fisioterapia tantas vezes e que, na minha opinião, o que ele precisa é de um fortalecimento específico da charneira cervical e de correções posturais em termos de pescoço. E mandei uma carta com esta minha perspectiva, no sentido de tu preencheres a atividade física dele. Como é que tu articulas, ou se é que há pontos de contacto, ou é uma fronteira sempre bem definida, a tua atividade com a fisioterapia e com a osteopatia? Falemos da fisioterapia primeiro. Sim. É um ponto de discórdia ou um ponto de convergência? Não, acho que cada um tem a sua área e não falta clientes na fisioterapia, não falta clientes no exercício físico. Devemos perceber quando determinado problema não é da nossa área. Exato. E recomendar. Eu penso que vou me reformar a pensar assim e nunca vai ser possível, mas sempre enquadrei na patologia da coluna lombar a chamada escola da coluna ou a escola do dorso, em que converge num espaço físico a opinião do osteopata, do técnico de ginásio, do fisiatra, do médico ortopedista, do médico neurocirurgião, toda a gente no sentido de decidir tantas situações que são muitas vezes difíceis em termos osteoarticulares. Ainda no outro dia encontrei uma figura política daqui da Madeira, muito famosa, e que encontrei na Rua da Carreira. Ia assim, ele ia andar assim, olhar para cima. Deve ter acontecido qualquer coisa naquela coluna, deve ter faltado alguma prevenção, ou teve um acidente qualquer, ou coisa que se pareça, mas de facto estes limites de coisas, se toda a gente convergisse para um espaço de discussão, em que convergia toda a gente ali a falar sobre aquilo que é bom para determinado tipo de doente. É a chamada multidisciplinariedade. Em termos de oferta desse produto, claro. Sim. Vou falar agora no fim, aqui junto ao Marco, para ele ser minha testemunha, para tu não me agredires. Os doentes operados, são doentes difíceis para ti? Os doentes operados à coluna são doentes difíceis ou não, é mais um doente que tu vais tentar tratar como deve ser? Depende da carta que vem do médico e do que está lá escrito, porque nós temos que perceber o que é que a pessoa tem e temos que perceber qual é a nossa área de atuação. E se a nossa área de atuação for útil, nós estamos lá para... Avalias calmamente, fazes estudo das massas musculares. Sim. Em termos de fazer estudos das massas musculares e de um programa que tu estabeleceste, depois fazes medidas. Sim, fazemos. Das massas musculares da coxa, dos gêmeos, para ver a evolução daquilo que tu estás a implementar. Sim, nós conseguimos ver isso através
Uma parte através da avaliação por bioimpedância, onde vemos a quantidade de massa gorda e massa muscular. Podemos também avaliar os perímetros de um membro que esteja mais inutilizado, nós medimos no início, depois do fortalecimento vamos fazer um acompanhamento, medimos também as pregas de gordura, enfim, temos uma Está na hora da gente aconchegar outra vez o Renato. Ele anda para ali amoado, não sei bem. Olha, eu parti do princípio que o Marcos faz sempre coisas boas, frescas e saudáveis. Faço sempre, a única coisa que eu não faço é exercício físico. É começar a fazer. Muito bem. Posso solidarizar-me contigo. Faço algumas, nada de exageros. Vamos pôr o prato na mesa, onde o Renato já está ali sozinho, quase amoado. Vamos pôr o prato, eu levo um e vamos voltar ali um bocadinho à mesa para fazer umas achegas finais. Olha, uma regra importante nesta fase. Marcos, muito obrigado pela tua performance. Bom apetite. Obrigado. Agora vamos tentar deliciar um bocadinho com isso. Muito obrigado. Uma das coisas que me disseram logo no primeiro programa, quase que me agrediam, foi que não se deve comer e falar ao mesmo tempo. Estava eu aqui, nesta fase final, aí mastigando e aí conversando. E disseram-me que, de facto, não devia de ser, não só através do ouvido, como depois no fim. Foi um castigo terrível. Ora bem, vamos falar agora de uma coisa diferente. O Marcos já cozinhou, já empratou. Empratar é para ti um aspecto importante. O aspecto do empratamento é importante. Ou seja, os olhos também comem. Sem dúvida nenhuma. Obviamente que sim. E cada vez mais importante o empratamento. E o controle no teu restaurante, o empratamento é controlado por quem? Por tu, que andas sempre cá fora a sair andar, ou pelo Sim, normalmente é sempre o chefe que faz o empratamento. Via de regra, dás sempre uma olhada no prato que sai da cozinha. Sim, por regra sim. Exato. Mas como existe confiança no trabalho que se faz, a partir da... E vocês, em termos de organização interna, vocês conversam sobre os pratos que vão ser confeccionados? Sim, temos por hábito fazer sempre um briefing, não só com a cozinha, mas também com o pessoal, com os funcionários. Com o pessoal que serve, claro. Sim, do staff. Precisamente por isso, para alinhavarmos e não falhar nada, tentar não falhar nada. É impressionante que, de facto, quem vai ao teu restaurante, e volto a dizer que é um dos meus preferidos para comer a minha carninha, sente tudo. Desde a cozinha, aqui há dias, eu fui lá com a minha mulher e ela disse assim: caramba, não está aqui muita gente, mas aquela coisa na cozinha está cheia de carne. Eu disse: opá, mas isso é o forte do negócio deles aqui, que tem que estar sempre a sair. Sim. E de uma forma lógica. Portanto, e depois tem o enquadramento do cozinheiro, tu, que andas por lá sempre a sair andar e a simpaticar, e as tuas funcionárias, que são sempre com um sorriso pendurado nas orelhas, o que torna as coisas ainda mais... portanto, eu não consigo ter umas azeitonas que acabaram, ter um copo de vinho que acabou, porque elas estão sempre. Isso para ti é também um jogo de formação e de luta no teu restaurante. E aí está a importância dos briefings e as reuniões que fazemos, que é para estar sempre com atenção nesses pequenos, grandes pormenores. Acho que fazem a diferença. Que é a atenção que temos que dar. Renato, e tu, portanto, no teu dia-a-dia, o que é que achas tu, para vender o teu produto, para vender a imagem do teu produto, para além das coisas comerciais, no jornal, na televisão, isso tudo, qual é a tua forma privilegiada de vender o teu produto? Como eu costumo dizer às pessoas com quem trabalho, eu raramente vendo. Há muitos anos que não preciso de vender o meu trabalho, porque quem vende são os meus próprios clientes, é por referenciação. As pessoas têm os seus resultados e depois vão lá à procura do treino. E estão a rir, porque eu apetece-me provar, de facto. Eu vou só fazer um break. Que isto é, o cheiro é uma coisa terrível. É. Vê. Mas diz, portanto... Eu acho que é melhor, neste tipo de trabalho, a referenciação... Boca a boca. Boca a boca, porque se for de mim, pode ser que seja eu a vender. Se for de um cliente, as pessoas têm mais confiança. Portanto, a referenciação é sempre muito importante. Eu penso que vocês têm ambos a noção que as vossas estruturas são importantes para a prevenção da doença na área da alimentação e na área da atividade física. No outro dia estava com um cozinheiro, meu amigo, muito meu amigo, que diz uma frase interessante. E ele diz assim: doutor, mas você se pensa que é
o que trata a saúde, esqueça. Você é o supervisor disto. Quem trata a saúde sou eu, enquanto cozinheiro, que faça os pratos como deve ser. Concordo. Eu achei esta perspectiva muito, muito interessante. De facto, efetivamente, quem faz os pratos saborosos, gostosos e equilibrados é quem está nas cozinhas. E, de certa forma, é eles, vocês, em termos da cozinha e da restauração, que estão a patrocinar a saúde. E nós depois vamos supervisionar. Quando há uma falência qualquer, aparecemos como salvador da pátria. Essas coisas assim. E eu gostava agora, porque estamos para aí a 3 ou 4 minutos do fim, de saber, 4 minutos do fim, de saber, para já, a vossa opinião acerca da nossa conversa e do esqueleto deste programa e deixar 2 ou 3 mensagens para quem está lá em casa e espero eu que tenha tido a paciência de estar estes 50 minutos a nos ouvir, porque nós estamos a fazer o nosso melhor em termos de passar mensagens simples para vós, mensagens simples de comer bem, sem ser de forma disparatada, de fazer atividade física de forma equilibrada, sem ser prejudicial para a nossa estrutura. Gostava que vocês dessem uma outra ideia em relação à tua vertente da restauração, à tua vertente do ginásio, o que é que vos apraz dizer em relação a quem tem lá em casa, neste contexto de saúde à mesa, comer bem, no sentido de prevenir a doença? Sim. Assim que eu soube do formato do programa, concordei logo de início, porque é muito importante falar da prevenção e o que nós fazemos no ginásio é trabalhar na prevenção. Todo o trabalho de fortalecimento, a regularidade no exercício, a partir daí adotar novos estilos de vida, hábitos mais saudáveis, vai tudo de encontro à prevenção que se fala neste programa e que tem o seu mérito, acho que... Portanto, relembras o contributo importante da atividade física, seja ela de andar a pé, ginásio, hidroginástica, hidrobike, o que quer que seja. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, no sentido de termos um fortalecimento muscular equilibrado para proteger um esqueleto de suporte que está todos os dias mais velho e precisa de ser bem tratado. Cada e dia depois mais uma outra vertente que eu gosto de dizer às pessoas também é que nós temos cada vez mais tempo de vida. Antes do 25 de Abril tinha os meus tios em casa reformados aos 65 anos à espera de morrer. Agora aos 65 anos dizem que temos de descontar mais 3 anos de impostos e vivemos até aos 90. Portanto, isto mais tempo de vida implica também mais tempo de doença e mais tempo de lutar pela saúde. E uma das iniciativas que nós estamos a fazer aqui é uma forma de lutar. E tu, Renato, o que é que tu dizes? Eu ajudo, de certa forma, a enviar utentes ali para o Roberto. Mas acho que sim, acho que as pessoas têm que consumir, têm que comer, aliás, saudável e fazer exercício físico. Acho que é uma combinação muito interessante. Combinação importante. Vão ao Blue jantar e depois vão gastar as calorias ali. Essa é uma boa opção, ir ao Blue jantar e depois gastar as calorias contigo. Em termos da atividade do dia-a-dia, vocês cada vez mais são solicitados, quer tu, por situações exclusivas de doença, chegam de lá e dizem, atenção que eu sou hipertenso, veja lá a comida como é que faz. Esse tipo de argumentos existe contigo? Sim, é frequente aparecer. Ou até, no caso do ginásio, atenção que eu tenho problemas cardíacos, se calhar o ritmo das coisas. Portanto, esta interatividade, quer no provedor da saúde, como disse o tal meu amigo cozinheiro, quer no exercício rotineiro, esta reciprocidade em termos de informação pode significar muitas vezes a ausência de chatices, porque se o indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, e vai-se pôr ali, não te disse nada, e tu continuas a estimular determinado tipo de programa, já viste alguns estigmas, mas pronto, isto deve ser do início, e entretanto faz uma paragem cardíaca. E depois também uma pessoa que vai ao teu restaurante, que come desalmadamente e que de repente não tem qualquer tipo de prevenção e que acontece chatices, que é hipertenso e disse para trazer mais sal para pôr na carninha, como eu às vezes faço. Eu sou um hipertenso controlado, eu acho que estou desculpado. Tudo certo. Olha, eu queria terminar com uma palavra de agradecimento aos três, a ti, ao Renato e ao Marcos, e uma palavra de agradecimento também às pessoas que estão lá em casa. Espero que tenham dado por bem gasto o vosso tempo. Espero que entendam que isto não é um programa de culinária, não é um programa de saúde, é um programa de saúde à mesa, ou seja, a interação das duas coisas na vivência do dia-a-dia que nós todos temos para viver. E temos muitos anos para viver. E eu costumo passar uma mensagem também importante. Esses anos que temos para viver, com as mesmas estruturas esqueléticas, de ossos, músculos e articulações, vocês vão ter lá em casa, e eu também, as mesmas peças até ao fim da nossa vida. Eu não tenho peças suplentes para vocês, de modo que há que tratar de uma forma preventiva a possibilidade da doença, no sentido do tempo que nos resta de vida ser um termo de qualidade e de longevidade. O meu obrigado. Vamos então agora, porque agora já ninguém pode dizer que a gente não pode falar. É verdade. Vamos então provar a especialidade. Bom proveito. Esta quinoa está com um aspecto brilhante também.